Segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 23, essa é a palavra que o Senhor nos trouxe nessa manhã. As últimas palavras de Davi. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmo de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou: haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus, e será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Porém os filhos de Belial todos serão como os espinhos que se lançam fora, porque se lhes não pode pegar com a mão, mas qualquer que os tocar se amará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Amém. Ouvimos, irmãos, a leitura da palavra, as últimas palavras de Davi. Sabemos, irmãos, que todas as coisas foram feitas por Jesus Cristo, e sem Ele nada que foi feito se fez. Ele é o princípio e o fim. Era Cristo na boca daqueles homens profetas. A palavra diz assim, que eles eram como luz que brilhava em lugar escuro, glória ao nome do Senhor. Não eram todos, eram poucos, irmãos, que tiveram esse privilégio de ser escolhido para poder falar em nome de Deus, para poder profetizar. Sofreram, foram presos, torturados, espancados. Serviram de piada em muitos momentos, a palavra na boca deles, a palavra de Cristo na boca deles. Muitas vezes não tinham crédito, o povo não acreditava, mas eles perseveraram até o fim, glória ao nome do Senhor. E o Espírito de Cristo presidia sobre eles, como também presidia sobre Davi, e hoje preside também sobre essa grande obra na terra, que nos deu esse privilégio de nós fazermos parte. Irmãos, imaginamos hoje, um domingo, uma hora dessa, tem quantos ouvindo essa palavra? Com o seu coração dilatado, cheio de alegria, de poder ter o privilégio de ouvir a palavra de Deus. Quantos ainda não voltaram para casa? Quantos não voltaram para a sua casa? A esposa está esperando, a mamãe está esperando, pensando onde eles estão, onde a minha filha está. E tem mães ouvindo a palavra e nesse momento elas pensaram assim: a minha filha está na reunião de jovens e menores. Tem mãe que pensou: o meu esposo foi levar as crianças na reunião. Glória ao Senhor, que privilégio, que gostoso ter essa alegria no nosso coração.
de poder viver essa obra de Deus na terra, na pessoa de Jesus Cristo. Que privilégio poder entrar numa casa de oração como essa, ou na sua casa, onde está ouvindo essa palavra, naquele lugarzinho privilegiado, senta, coloca o véu na cabeça, clama a Deus, sabendo Deus vai mandar sua palavra. Glória ao nome de Deus. Enquanto muitos estão por aí fazendo planos: para onde eu vou na beira de um rio, eu vou beber, vou me alegrar, glória ao Senhor. Mas amanhã o resultado é a dor de cabeça, o resultado é amanhã é a falta do recurso que foi embora. Mas tem um povo na terra chamado a essa graça, glória ao Senhor, que está pensando assim: vou ouvir a palavra agora cedo, daqui a pouco tem reunião de mocidade, tem culto de conselho, à noite tem o culto para mim louvar a Deus, e na segunda-feira levanta cedo, na hora que levanta já vai escorregando o joelhinho na beirada da cama, levanta as mãos e diz: Senhor, que domingo gostoso que eu passei. Meus irmãos, isso é privilégio de pouca gente, glória ao Senhor. Eram poucos que manifestavam o Espírito profeta de Cristo no passado, e no meio de tanta gente nesse mundo que tem, ainda são poucos aqueles que abrem os olhos do Espírito com alegria e dizem assim: eu sou crente em Jesus Cristo para a salvação da minha alma. Esse privilégio te alcançou. Dá uma olhada para a tua dificuldade, para a tua prova, para a tua doença, e mediante essa palavra que Deus está mandando, diz para Ele o lugar que você está, diz para a tua doença o lugar onde você está, diz para a tua prova o lugar onde você está, onde Deus te colocou, e você vai ver que tudo vai ficar pequeno, e nós vamos ficar maravilhosos do lado de Jesus Cristo nessa obra, meus irmãos. O que Ele nos disse quando nos chamou a essa graça: eu não vos deixarei, eu não vos desampararei. Ele é o alfa e o ômega, o princípio, o meio e o fim. Era Ele, é Ele e será Ele, glória ao Senhor. Ele é o primeiro dessa grande fila, para nenhum homem dizer assim: eu sou o primeiro, e também Ele é o último, para ninguém dizer eu sou o menorzinho. Quer dizer, nós estamos no meio, compactado. É Cristo na frente, puxando, é Cristo atrás, empurrando, glória ao nome de Deus. É só ficar no marco, e espírito nenhum vai nos tirar dessa graça, meus irmãos. Às vezes nos atribulamos com a dificuldade, com a prova, mas lembra, essa obra tem um presidente, Ele está do nosso lado, glória ao nosso Senhor. Nós temos um presidente da nossa nação, vemos Ele quando? Às vezes no noticiário, ouvimos a fala dele, mas aquele que preside essa obra, Ele disse assim: todo dia, todo momento do teu lado. Os homens da terra, para nós conseguir falar com eles, tem que marcar, tem que agendar, mas para falar com esse aqui, nós fala dirigindo, nós fala até dormindo, nós fala orando, na meditação, em qualquer momento Ele diz: estou à tua disposição. Temos um assunto na justiça, precisamos ir a um advogado, ajeitar, marcar, precisamos de um protocolo imenso para chegar àquele assunto, mas para esse aqui não, é só dobrar o joelho e dizer: oh meu Deus, eu estou aqui na tua presença e o Senhor conhece o meu problema. Às vezes o problema e a causa é tão grande, irmãos, que nós não conseguimos nem falar. A gente ajoelha e só chora, e as nossas lágrimas vão contando para Ele a nossa dificuldade, e Ele entende e compreende, e tem dia e hora marcada para Ele operar. Glória ao nome do Senhor. Davi não foi diferente, irmãos. Era o Espírito de Cristo sobre ele. Notamos ele na sua juventude, porque aqui relata as suas últimas palavras. Mas na sua juventude, notamos um Davi valente. Glória ao Senhor. Lembra, irmão idoso, que está ouvindo essa palavra aí na tua casa, aqui nesse salão? Lembra como Deus te chamou? Como você era valente? Tem alguém ali que parece que está com um espírito diferente. Eu vou lá.
Eu vou lá, ia lá e Deus operava, não era assim? Glória ao nome do Senhor. Tem que pregar para uma pessoa ali, eu vou lá, glória ao Senhor. Tem um assunto ali, eu vou lá, glória a Deus. Não media dificuldade, não tinha problema. Davi também era assim, irmãos. Quando o gigante bradou a sua voz, ele falou, eu vou ter com ele, glória ao Senhor. Colocaram uma roupa nele, ele andou para lá e para cá, falou, não, isso aqui não serve para mim não. Eu vou em nome do Senhor dos exércitos de Israel, glória, o nome do Senhor é assim, irmãos. E aquela valentia dele, ele foi lutando, glória ao Senhor, foi perseguido, irmãos, esteve em situações que ele achou que não ia sair, mas naquela dificuldade, glória ao nome de Deus, o Espírito de Cristo tomava ele, como se falasse no ouvido dele, dizendo, conta aí, Davi, meu sofrimento. Jesus falando para ele, conta aí da minha morte, conta aí da minha dor, glória ao Senhor. Está vendo essas ovelhinhas aí, Davi? Olha como você cuida dela, assim eu vou cuidar do meu povo. Escreve aí o Salmo 123, glória, o nome de Deus. E assim Davi, irmãos, foi prosperando na sua caminhada, até receber a coroa de rei sobre Israel. Aí chegou o tempo da sua velhice, depois de sofrimento, alegrias, depois de derrotas, glória ao Senhor, depois de fugir do próprio filho, depois de tanta luta, chegou o velhinho Davi, bendito é o nome do Senhor. Aí, irmãos, olha bem como mudou, glória a Deus, as suas palavras. Existe um amadurecimento na vida do crente. O crente vai amadurecendo com os anos. Não é que nós perdemos a fé, não. Nós vamos amadurecendo. Bendito é o nome do Senhor. É só pegar um crente velho e pedir para ele contar a sua história. Glória a Deus. Eu tenho uma avó, já dorme no Senhor. O nome dela era Clementina Balestre. A minha avó, irmãos, era benzedeira. Glória a Deus. E o povo descia na propriedade rural que ela morava, e chegava lá, ela benzia. Daí o tempo passou, Deus chamou minha avó nessa graça, e a fama dela continuou, e o povo descia lá e falava assim, é aqui que mora a Clementina que faz tal trabalho, é aqui que mora a Clementina, sim, mas agora a Clementina não faz isso, a Clementina ora, bendito é o nome de Deus. A Clementina colocava o véu na cabeça e orava, e a doença ia embora, o espírito ruim ia embora, bendito é o nome do Senhor. É assim, aquela valentia. Os últimos dias de vida da minha avó, ela deitava no sofá da minha casa. Deus me deu o privilégio de ver isso na casa dos meus pais. Ela não sabia ler, ela colocava a Bíblia no peito, ela abria a Bíblia e me chamava e falava, lê aqui, meu neto, a palavra vai falar comigo. Eu li, ela chorava, daqui a pouco ela fechava a Bíblia, abria de novo, lê aqui que isso aqui é para você agora. Eu lia, ela falava, Deus está falando assim, assim e assim com você. O tempo passou, houve um polimento bonito, bendito é o nome de Deus. A fé continuou, mas a fé polida, preparada para entrar na glória do Filho de Deus. O que nós notamos aqui é um Davi polido, é um Davi preparado pelo Espírito de Cristo para partir, glória ao Senhor. Você, neto que está ouvindo essa palavra, que já vem de gerações, dá um abraço no velhinho de rugas, pede para ele te contar. Pede para ele te contar a sua vida, o que ele passou. É bonito, são coisas maravilhosas. Está no berço das famílias, essas obras bonitas. Mas nossos jovens às vezes se preocupam com tanta coisa. Olha, você está estudando, você quer passar no vestibular, o teu futuro está na mão de Deus. Aproveita um pouco mais os velhinhos que você tem na tua casa, as velhinhas que você tem aí, o teu cooperador de jovem, teu cooperador, teu ancião. Pega, guarda no bom depósito coisas grandes. Quando você ficar velho, vai fazer como escriba, vai pôr a mão e vai tirar coisas novas e coisas velhas, que é tudo tesouro. Essas são as últimas palavras do velho Davi. Vamos ver como ele começou as suas últimas palavras. Ele não disse assim, diz aqui Davi que derrubou o gigante, diz Davi o valente, diz Davi não, diz Davi filho de Jessé. Já não mais falou eu fiz,
O eu nessa obra é muito perigoso. O eu nessa obra tem derrubado alguns de altas posições. O eu, irmãos, vamos lembrar dos hinos que fala na primeira pessoa: eu necessito achegar-me, sou servo inútil, glória ao nome de Deus. Cuidado com eu, o nós é bonito, porque quando diz nós vamos, nós voltamos, nós atendemos, está incluso o Pai, Filho, Espírito Santo e a comunhão inteira dessa obra, glória a Deus. Diz Davi, filho de Jessé, o homem que foi levantado em alturas, o ungido de Deus de Jacó e o suave em salmos de Israel, glória ao Senhor. Olha, irmãos, um dos livros mais proféticos das Sagradas Letras é o livro dos Salmos. Notamos como Cristo usou de Davi, usou dele, irmãos, como profetizou da sua crucificação, que os seus ossos podiam ser contados, que transpassaram suas mãos e seus pés, o que fizeram com a sua roupa, bendito é o nome do Senhor. Não era para esse homem encher o peito e dizer, não é eu escrevi, eu fiz, não. O suave em salmos de Israel, glória ao nome do Senhor. O eu desapareceu. Deus manda essa palavra nessa manhã para todos nós. Cuidado em chá com o dom que você tem, glória ao Senhor. O espírito da individualidade tem rodeado alguns, dizendo assim: quando eu testemunho, Deus toma a igreja. Quando eu oro, Deus toma a igreja. Quando eu prego é uma maravilha, tantos recebem a promessa. Tira o eu, coloca o nós e Deus vai operar mais. Bendito é o nome do Senhor. Coloca o nós para que Deus não saia e alguém fique sozinho, e ficando sozinho é como uma tábua ensaboada que vai escorregar, vai cair, a queda é certa. Tiramos o eu e deixamos o nós para a honra e glória do nome de Deus. Glória o nome do Senhor. O Espírito de Deus a mim me falou, não é? O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve na minha boca. Glória ao Senhor, irmãos. Se fosse para falar de grandeza individual do homem, imagina agora nesse Brasil quantas reuniões de jovens está tendo, glória ao Senhor, quantos salmos sendo ressuscitados. Não, ele não podia deixar isso sem dar uma doutrina para nós. O Espírito de Deus a mim me falou, foi ele, a palavra de Deus falou por mim, ela esteve na minha boca. Bendito é o nome de Deus. Ela esteve e hoje está onde? Está na boca da criançada, hoje nas reuniões de jovens. Teve na tua boca, teve na minha, vai estar no teu filho, vai estar no teu neto. Enquanto houver essa obra na terra, nós vamos ouvir a palavra de Deus na boca de Davi sendo recitada nessa congregação. Ah, que saudade do meu cooperador de jovem. Ah, que saudade das reuniões de jovem. Ah, que saudade daquela turminha que nós chupava sorvete falando da palavra de Deus. Que gostoso, que gostoso. Aproveita a tecnologia que você tem, moço e moça. Depois da reunião, faz aquela chamada em grupo, comenta sobre a palavra, comenta sobre os recitativos, faz isso crescer, alimenta isso. Vocês sabem que a palavra pregada aqui, ela nunca para de ser pregada, ela não para. Quando sai daqui, se nós continuar meditando nela, ela vai continuar pregada, pregando em nós, falando, crescendo, trazendo coisa boa para nós. Vamos meditar, mocidade, irmandade, no que Deus manda na sua palavra. O Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra esteve na minha boca. Glória ao teu nome. Alguém muito longe daqui, Deus mostra, muito longe daqui, está ouvindo a palavra e está pensando assim: que palavra bonita que Deus está mandando, mas o meu filho está drogado, a minha filha não quer servir a Deus. Deus está mandando a palavra e dizendo assim: ora, deixa na minha mão, na hora certa Deus vai fazer uma grande obra nesse assunto.
Não perca a esperança das promessas que Deus mandou relativo à tua família. Glória ao Senhor. As trevas podem atrapalhar, mas elas não vão dominar e não vai apagar aquilo que Deus prometeu fazer na tua família. Glória ao Senhor. Será que Jessé algum dia sonhou que Samuel entraria na sua casa e mandaria desfilar seus filhos, e que seria Davi lá no meio das ovelhas, que seria rei, ungido rei sobre Israel? Esse pensamento nunca passou a ponto dele nem lembrar de Davi. É assim, irmãos, Deus vai além daquilo que nós pensamos, daquilo que nós pedimos. Ana queria um filho, bendito é o nome do Senhor, e chegou e orou e pediu: Senhor, me dá um filho. Se o Senhor me der um filho, eu trago ele para a congregação, para trabalhar aqui, bendito é o nome do Senhor. Deus olhou aquela mulher envergonhada e premeditou lá na frente: ela quer um filho, ela vai dar para mim, dizendo: Deus, eu vou fazer mais do que ela pensa, porque Deus trabalha no amanhã, bendito é o nome de Deus. Nós queremos uma obra hoje e Deus está vendo o resultado dela o ano que vem. As mulheres saíram para ungir o corpo do Senhor, preocupada com a pedra, mas depois da pedra, a obra é muito maior do que revolver a pedra. Nós pedimos algo assim pequenininho para o Senhor, e Ele está lá na frente fazendo algo muito maior na nossa vida. Bendito é o nome do Senhor. A rocha de Israel a mim me falou. Olha que bonito isso. Haverá um justo que domine sobre os homens, Jesus Cristo dominador. E ele disse assim também: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo Ele estabeleceu comigo um concerto eterno. Glória ao nome do Senhor. Davi queria que os seus sucessores continuassem no trono. O Senhor me prometeu que ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, mas existe uma promessa aí. Deus, irmãos, não falava de Salomão e os outros que vieram depois, tanta confusão que teve. Deus falava com ele com a mesma palavra que aquele cego gritava na beira do caminho: Jesus, filho de Davi, aleluia, tem misericórdia de mim. Falava de Cristo, o justo chegou, glória ao Senhor. Naquelas regiões veio para a Itália, veio para os Estados Unidos e veio para cá com Luiz Franciscão, bendito é o nome de Deus, e nos lembra de Ruth agora, pegando os rabiscos no caminho. E o dono da propriedade falou: tá vendo essa moça aí? Deixa cair para ela uns feixes maior. Quando Luiz Franciscão entrou no Brasil, Deus olhou em Cristo para a terra e falou assim: deixa cair um feixe grande nesse Brasil, bendito é o nome de Deus. Deixa cair um feixe grande nesse lugar, deixa cair um feixe gordo. Eu vou encher São Paulo, eu vou encher Paraná, vamos encher Minas, Bahia e os outros estados, e depois nós vamos mandar para o Japão, nós vamos mandar de volta para a Itália, nós vamos mandar de volta para os Estados Unidos. E o povo acha, irmãos, acha que sai daqui para ganhar dinheiro lá fora. Glória ao nome do Deus vivo. Sai daqui, vai levar o evangelho no Japão, vai levar nos Estados Unidos, e a palavra de Deus vai crescendo. Esse é o nosso Brasil abençoado. Despreocupa com esse tumulto que muitos dizem que a nossa nação está. Olha para Cristo, o nosso Salvador, e Ele vai pôr paz no teu coração. Bendito é o nome de Deus. A palavra está aqui pregada: o justo domina sobre nós. Glória ao nome de Deus. Ele seja louvado.